Reparou que o futebol do time vencedor da Copa do Mundo não tem nada a ver com a cultura daquele país, da Espanha? Eu vou falar sobre isso e muitíssimo mais nos próximos minutos, porque preparei o meu ABZ da Copa do Mundo aqui no Mundo MC. E um ABZ começa com o quê? Com a letra A de Argentina. Uma protagonista da Copa pelo bem e pelo mal, porque esse Mundial foi um extrato de Argentina. Bom futebol, garra, resiliência, vitórias épicas, derrota mal recebida. A campanha foi um tango nos Estados Unidos, só tem clichê. Regido pelo maestro Lionel. Quem duvidaria, né? B de Brasil. O Brasil foi um coadjuvante com bons jogadores desentrosados, dirigidos por um técnico que nunca treinou uma seleção, à espera de um jogador que largou o futebol na prática, mas continua jogando em teoria. C de chofer. Madonna lançou um descasso durante a Copa, Confessions 2, mas seu maior feito em julho de 2026 foi contratar Ronaldo Nazário para ser seu motorista. E ainda dar carona para o Ronaldinho Gaúcho na cerimônia da final, em mais um rolê aleatório do rei dos rolês aleatórios. D de delay. O delay faz com o futebol o que o VAR tenta, mas não consegue tirar a emoção do gol. É insuportável e veio para ficar. E de Espanha. A merecida campeã é chata de ver e bom de torcer, né? É o time que ganharia todos os jogos por pontos se futebol fosse boxe. Curiosamente, não tem nada a ver com a história latina da Espanha, que se chama Fúria. Mas é um time cerebral, intelectual, calculista. F de Fashion Week, mundial em que se inventou muita moda, foi um desfile de moda e de celebridades. Nos túneis, no aquecimento, no pré-jogo, nas tribunas, porque futebol é cultura pop cada vez mais e a moda também. G de gols. A Copa teve 308 gols, quase 3 por jogo. Foram 14 gols contra, um recorde, e 40 gols de pênalti, só que 21 pênaltis foram perdidos, um recorde negativo desde 1966, conta aqui os pênaltis batidos depois de os jogos eliminatórios terminarem empatados. O Quiñones fez o primeiro gol, ele é colombiano, mas o gol foi pelo México. Ferran Torres fez o último pela Espanha. Mbappé, o francês, foi o goleador com 10 tentos anotados. H de hidratação. A pausa, que é comercial, de 3 minutos em cada tempo, mudou a dinâmica do futebol. Agora, o que eu penso a respeito disso é impopular. Ela deixou os jogos melhores, porque deu mais equilíbrio às partidas e uma chance maior de correção de problemas. Eu não acho que tenha mudado o DNA do maior esporte do planeta, mas também acho que não veio para ficar. E de Infantino, ele mesmo, o onipresente presidente da FIFA, também conhecido como Tio Chico, deu 2 voltas ao mundo para ver perto de 50 jogos na Copa, ao vivo, e bateu alguns recordes. Entrou e saiu dos Estados Unidos sem ser interrogado com truculência, apareceu mais do que a Shakira o Javier Bardem na TV e viu o jogo da Bósnia sem dormir. J de jogos. Nunca se jogou tanto em tão pouco tempo. Foram 104 jogos, inclusive um inédito, casados contra solteiros. Pela disputa do terceiro lugar, a Inglaterra venceu a Espanha, aliás, a Inglaterra venceu a França por 6-4. Deveria ter sido Espanha, né? Mas enfim, a Espanha é campeã e a França ficou em quarto. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, se disputaram apenas 18 jogos. K de que chute! A Nike resolveu produzir chuteiras rosa para dar um contraste com os gramados verdes da Copa. Só que a Adidas, a Puma, a New Balance e outras menos cotadas aparentemente também viram a mangueira desfilar e apostaram em chuteiras rosas. Para quê? Para dar contraste com o gramado verde. Ficou tudo muito parecido. L de Lumumba. Numa Copa em que o Haiti teve que retirar uma ilustração da sua camisa porque a FIFA alegou que o símbolo infringia seu regulamento contra mensagens políticas,
Michel Cucambolandiga deu o maior drible de todos na Copa do Mundo. Ele torce para a República Democrática do Congo e foi em todos os jogos do seu país vestindo um terno, com o braço erguido e ficou completamente imóvel, parecia uma estátua, em homenagem ao líder anticolonial Patrice Lumumba, uma das maiores figuras do panafricanismo e da luta contra o imperialismo na África. Drible sensacional, o famoso e bem-sucedido protesto silencioso, a FIFA não teve o que fazer. M. Messi, o craque argentino, se despediu marcando 8 gols, levando sua seleção à final da Copa mais uma vez. Messi é um gênio do futebol e eu acho que ele deveria ter sido eleito o melhor jogador dessa Copa do Mundo. O Rodri levou o prêmio, Messi desafiou o tempo, isso é muito legal. N de nacionalidade. Quase um quarto dos jogadores que jogaram essa Copa do Mundo representaram nações diferentes do lugar em que nasceram. 99 nasceram na França, mas jogaram por países como Argélia, Senegal e Costa do Marfim. Só para dar alguns exemplos, o Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, mas joga pela Noruega. O Olise nasceu em Londres, mas joga pela França. Tem 3 brasileiros aqui que jogaram por outros países. Matheus Nunes por Portugal, o Lucas Mendes pelo Catar e o Maurício pelo Paraguai. Ó, de opinião. A Argentina tem um time bem bom e tem um gênio e poderia até chegar à final dessa Copa do Mundo, como chegou, só por méritos próprios. Mas foi, sim, muito beneficiada nessa e já na Copa de 2022. Casualmente organizada pelo catariano dono do PSG, que tinha contratado o Messi. Os benefícios foram cirúrgicos, quase todos passíveis de interpretação. Só que os pesos e as medidas para Messi e companhia que foram o problema, porque na dúvida era sempre para a Argentina. Aliás, a Argentina não teve nenhuma intervenção negativa do VAR nos 8 jogos desse torneio. P de pronúncia. Seguindo os principais campeonatos europeus, cujos times têm jogadores de muitos países, a FIFA postou um vídeo antes de a Copa começar no YouTube, em que cada atleta pronuncia seu nome, carregando uma placa com ele. Eu achei isso muito legal. Q de queridinha. A seleção de Cabo Verde conquistou o mundo esportivo como uma sensação africana, não pela excentricidade, numa Copa em que a África provou que subiu muitos níveis no futebol mundial. Pena que o Egito não pôde seguir produzindo heróis, e a gente sabe bem por quê. R de ritual. Gostei muito da nova cerimônia de abertura, em que titulares e reservas cantam o hino no círculo central. Não gostei de ter show de música no intervalo da final, mas enfim, né? É um jogo disputado nos Estados Unidos e é uma tradição por lá. S de sommelier. Aqui o sommelier de torcedor. Porque nessas últimas 6 semanas a gente ouviu assim: não pode torcer para a Argentina porque o Galvão decretou que não pode. Não pode torcer para o Brasil porque cooptaram a camisa amarela. Não pode torcer para europeu porque foi imperialista. Tem que torcer pelo mais fraco. Deixa torcer para quem quiser. O futebol é legal por causa disso. Ele é sério, mas também é divertido. Escolhe um time, cada um tem suas razões. Às vezes, nenhum motivo específico, só porque gosta de algum jogador ou da camisa, ou porque não gosta do outro time. Mas assim, sommelier de torcedor é muito chato. T de Trump, o CB Durão do século XXI. Se você não sabe o que é CB Durão, procura aí. Vai ser difícil de encontrar, eu acho, mas talvez o IA não saiba responder. Mas enfim, o Trump é o dono da bola, o dono das regras, o invasor da comemoração espanhola, o tiozão chato e rico, que ninguém gosta, mas precisa aguentar porque emprestou dinheiro para toda a família. O de uniformes, até a roupa dos juízes concedeu o status de semana de moda a essa Copa do Mundo. E esse ano teve uma novidade que foi muito legal. Acabou aquela bobagem de que as seleções deveriam se vestir com calções de camisa sempre da mesma cor, descaracterizando os uniformes clássicos. Esse ano não teve aquela coisa de um time de branco contra um time de vermelho, quando o time de branco poderia jogar com calção preto e o de vermelho com calção azul. Enfim, acabou essa bobagem, foi muito legal. V de veteranos, ou como ensinou meu amigo Eduardo Bueno, de vetustos, os caras que sabem mais porque viveram mais. Messi e Modric jogaram demais em suas últimas valsas nos gramados de um Mundial. O Cristiano Ronaldo não jogou tanto, mas fez gol. O Vozinha conquistou o mundo. O Ochoa
participou da 6ª Copa pelo México esse ano com 40 anos. Já os quarentões Neuer e Muslera, goleiros, não foram bem, mas foi uma Copa em que os veteranos mandaram bem demais, em geral. WD Wonderwall, a música velha que voltou às paradas de sucesso da Copa nas arquibancadas e proporcionou momentos muito legais, tão legais quanto a remada viking norueguesa, foram destaques nas arquibancadas da Copa do Mundo, nas cadeiras arquibancadas da Copa, assim como a seleção mexicana, né? Os torcedores mexicanos que mandaram bem demais no seu país. X de xenofobia. Entre outras coisas, delegações do Irã e de países africanos enfrentaram problemas severos de visto, atrasos nos aeroportos e até longos interrogatórios. O iraquiano Aymen Hussain foi detido por 7 horas antes de poder entrar para disputar a Copa do Mundo. A seleção do Uzbequistão foi revistada por cães farejadores treinados para encontrar bombas e drogas ainda na pista do aeroporto. A do Senegal também foi revistada antes de deixar a área de desembarque. A seleção do Irã não pôde ficar hospedada nos Estados Unidos, onde jogou. E teve o Omar Artan, melhor árbitro africano, que é da Somália, e teve sua entrada negada nos Estados Unidos. O que a FIFA fez? Nada. Z de Cazé TV. Ah, eu sei, Cazé não é com Z, é uma licença poética, começa com C, mas enfim, de alguma forma a Cazé TV foi uma licença poética nessa Copa do Mundo, foi uma subversão, porque depois de muitos anos a gente teve uma cobertura diferente, todos os jogos passaram por streaming e de graça. Eu não gosto de alguns exageros e brincadeiras que ultrapassam o bom senso e também de um ou outro convidado, repórter, comentarista, mas o Romário é um deles, aliás. Mas a Cazé TV, para mim, apresentou ótimos comentaristas e repórteres, deu muita informação durante os jogos, falou na linguagem do YouTube, inclusive a narração de rádio, né, que é necessária para segurar a atenção na tela do jogo, eles são especialistas nisso. Se você prefere ouvir jogador comentarista afirmando que é importante fazer gol cedo para ficar mais tranquilo, tá tudo certo. É um clichê que vai continuar sendo usado, a gente sabe por quem. Mas o combo, informação, mais análise tática, mais entretenimento, não é só piada de bar, como se confessionou dizer. Então é o seguinte, não atire no pianista por causa da cantora. Eu acho que a Cazé TV fez um belo trabalho na Copa do Mundo. Não foi tudo maravilhoso, mas enfim, acho que foi bem legal. Estamos bem servidos e a Copa foi muito legal. Foi muito legal fazer esses comentários por aqui. Eu sou Marcelo Ferla, esse é o Mondo MC. Eu falo de música e de futebol e vou continuar falando dos outros campeonatos, porque a bola não para de rolar.